Olá, amigos. É um prazer estar com vocês com mais um programa Contra-Argumento, uma parceria da AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, e a TV Web Luz. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, no meio do nosso Conjuresp, do nosso Congresso Jurídico Espírita, o Dr. Andrei Moreira. Tudo bom, não? Tudo. Um grande prazer participar da TV Web Luz. Grande prazer estar com o Dr. Andrei, médico, atual presidente da AME, Associação Médico Espírita do Estado de Minas Gerais. Isso. Grande conferencista espírita nacional e até internacionalmente. Certo? Muito obrigado mesmo pela presença. Eu agradeço. O tema do Dr. Andrei hoje no Conjuresp, logo mais ele vai falar, é essa nova família, a perspectiva espírita, médico e outros assuntos sociais, até que ele vai comentar aqui conosco hoje, né? Tema muito atual, principalmente nessa área do direito, né? Decisões reconhecendo a família com diferentes constituições, uma família até unipessoal, outros de pluriamor consideradas, né? E um conceito que às vezes pela nossa justiça amplia, outros restringem no meio mais conservador, em razão de todos os aspectos jurídicos que daí provém, como heranças, benefícios sociais e etc. Mas num conceito mais amplo, acho que nós temos que discutir esse conceito de família, e ainda mais contemporâneo, hoje em dia, o que quer dizer essa nova família que surge cada vez mais, e por isso nós gostaríamos de ouvir a opinião do Dr. Andrei. Tá certo. Então, aquele modelo tradicional de família, composto por um homem e uma mulher, os seus filhos, todos morando na mesma casa, que é um modelo que vem da tradição cristã e histórica, ele vem sofrendo mudanças. Não sofrendo abalos na sua estrutura, mas sofrendo mudanças na sua forma de apresentação. Então, hoje nós temos vários tipos de família constituídas, não é? Nós temos os casais separados, os recasados, os filhos criados por avós, as famílias monoparentais, em que há apenas um dos pais cuidando dos filhos, seja porque os filhos ficaram órfãos de um dos genitores, seja por uma separação conjugal. Os casais casados, que formam família, que moram em casas distintas e que continuam convivendo e lidando com isso, que é uma minoria, mas que já existe. Não é? Os casamentos homoafetivos, as famílias transexuais, são distintas formas de famílias e de apresentação que requer de nós uma reflexão à luz do conhecimento jurídico e também da doutrina espírita, não é? Do seu valor e da sua legitimidade. Todas essas famílias são legítimas, todas são dignas no seu direito, né? A Constituição de 88 ela já avançou muito quando incluiu dentro da definição de família os casais monoparentais e as uniões, mas ainda há um grande leque a ser abrangido pelo direito nesse campo dos direitos humanos, que é um direito, inclusive, constitucional, garantia constitucional, para resguardar a todos a devida legitimidade na sociedade, não é? No direito de herança, de constituição de bens, de valor dentro dessa sociedade, para esses diversos tipos de famílias novas. Então, é um pouco dessa discussão que nós estamos tratando aqui no Conjuresp. Bacana. E principalmente do ponto de vista, né, que provavelmente você vai entrar no ponto de vista espírita, né? Como um espírita deve tratar essa família, né? Não sem críticas a outras religiões, muitos consideram um termo mais fechado como família, né? Aquela tradicional pai, mãe, filho. Até vemos recentemente a Igreja Católica sinalizando um reconhecimento de abertura. Para o ser humano em si, esse reconhecimento da sociedade como um todo, da família dele, é legítima, vamos dizer assim? Ele faz... Qual a influência para ele mesmo? Olha, fica muito mais fácil de compreender esse assunto à luz da doutrina espírita, porque o espiritismo, enquanto ciência e filosofia de consequência religiosa, ele nos ajuda a entender a expressão do espírito na matéria e as ligações que estabelece espirituais a partir de então. E nos ensina o Espiritismo que nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. E que aqueles que nós recebemos em família são aqueles com os quais nós temos vínculos, necessidades, ligações do passado,
de simpatias e antipatias anteriormente construídas e que retornam agora para uma nova experiência com o objetivo do aprendizado, do crescimento, do progresso, da amorosidade, não é? Do despertar dos dons espirituais, sendo que cada elemento da família traz um aspecto favorável para o crescimento do outro. Além disso, a família permite a reparação das faltas do passado quando a gente reencontra aqueles os quais nós ferimos, nos quais ajudamos a construir os vícios, os maus hábitos, para agora, no processo reeducativo, trabalharmos no sentido contrário, da reeducação espiritual. E além desta família física, biologicamente constituída, nós temos a família pelos laços de afinidade, da simpatia, os amigos, os afetos, aqueles que convivem, aqueles que passam a viver conosco, porque muitas pessoas adotam filhos dos outros, amigos, vizinhos, parentes, companheiros que vão se somando e formando os diversos tipos de família que nós temos hoje, as chamadas famílias estendidas, que não tem só ali aquele núcleo formado pelo homem, a mulher e os filhos, mas também ao pai, a mãe, os avós, o tio e tantos outros mais. Não é? Então, essa família espiritual pelos laços da simpatia, ela nos mostra as ligações de espírito, as ligações do coração, que são as ligações do afeto. O afeto é o real sentido da vida, é aquilo que nos liga e é também, hoje, dentro do conhecimento jurídico, aquilo que legitima o casamento enquanto função social. A função social do casamento deixou há muito de ser simplesmente a constituição da família para a reprodução da espécie, para ser legitimada como a união dos afetos que comungam do desejo do crescimento conjunto, da partilha e de tudo isso, não é? Então, o direito vai sendo revisto aos poucos, à medida que a sociedade também caminha nessa possibilidade para reconhecer. Então, este afeto que é o núcleo e que é o sentido da vida, é ele que legitima todas esses tipos de família e esses tipos de união. Como, por exemplo, a união homoafetiva, em que dois seres se unem por afeto, por desejo de comungarem juntos de uma vida, de uma partilha, de um crescimento, da formação de uma família, que ainda que não siga os padrões da sociedade heterossexista, ou seja, os padrões pré-formatados da heterossexualidade, segue os padrões do afeto homossexual e permitem uma construção que traz ao indivíduo a satisfação que ele busca, ou que ele sente ser o seu natural, o legítimo para si, né? Então, se a gente entende a parentela corporal, a parentela espiritual, o afeto, as ligações espirituais e o sentido do casamento para além da reprodução, que é a função sublime, mas como a união de seres que se amam e que se propõem a viver junto para o crescimento espiritual, né? O crescimento da alma, o crescimento não só das realizações sociais, mas também interior. Então, todos esses tipos de família, legitimadas pelo afeto e pela partilha afetiva verdadeira, eles são absolutamente legítimos à luz do conhecimento espiritual. E Andrei, dentro dessas novas famílias, né, um tema que se discute hoje muito é o casamento homoafetivo, como nós tratamos aqui em direito, né, formado por dois entes do mesmo sexo, né, que é até uma discussão para nós, operadores de direito, se ainda está legalizado, mas em certas circunstâncias, né, por uma decisão judicial, ainda não há uma legislação sobre isso, né, específica. Hoje teve um candidato aí num debate presidencial que acabou atacando isso de uma forma, né. Então, esse casamento, essa família formada por dois entes do mesmo sexo, no fundo é só isso. No seu entender, ela deve ser acolhida por outras pessoas, deve ser criticada, deve ser vista com certas restrições. Também tem o ponto de vista que você tocou, a família não é mais para procriação, não é esse só o objetivo, é o objetivo do afeto comum, dos planos. E a partir do momento quando esse casal resolve adotar o filho, assim, dar continuidade, né, como uma família mais com uma continuidade deles até, que seria um filho adotivo ou não, também causa alguma estranheza, causa alguns problemas no seu entender?
Bom, a nossa Constituição, ela garante o princípio da dignidade humana e do direito para todos os seres de forma livre e igualitária. Então, nós não temos nem que discutir se os casais devem ou não ser acolhidos. Isso é uma obrigação constitucional. Tanto no direito quanto na sociedade, os mesmos cidadãos que pagam os mesmos impostos, têm os mesmos deveres e as mesmas obrigações, têm direitos a ter os mesmos direitos. Não cabe entrar nessa discussão qual é o ponto de vista pessoal de cada qual a respeito dos casais homoafetivos. Um indivíduo pode considerar certo ou errado, adequado ou inadequado, e isso é parte da crença de cada um, e a nossa Constituição também assegura a cada um o direito à crença, que não deve ser desrespeitado. Nosso Estado é laico, pelo menos na teoria, e, teoricamente, não respeita-se todas as opiniões de igual maneira. Então, cada um pode pensar o que quiser para a sua vida, mas respeitar o indivíduo, isso é um princípio fundamental de uma sociedade fraterna e justa. E então, acolher as famílias homossexuais e tratá-las com o mesmo nível de respeito e dignidade que toda pessoa e todo casal homossexual merece, isso é uma condição que a nossa sociedade precisa desenvolver cada vez mais e para a qual o nosso direito caminha a passos largos. Só não caminha mais rápido devido a um fundamentalismo religioso que impede, que haja uma legislação específica sobre o tema, e então o casamento fica, até hoje, sendo realizado por força de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, ou a união estável por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas sem ainda uma legislação que garanta todos os direitos como deve ser. Mas, pouco a pouco, a sociedade se renova. Além disso, a adoção por pessoas e casais homossexuais é também um direito que nós precisamos discutir à luz dos fatos, das circunstâncias. Nós estamos num país que tem milhares de órfãos necessitados de um acolhimento, de uma família, e há muito preconceito relativo a isso. Tanto que a nossa legislação permite que uma pessoa homossexual solteira adote, mas não um casal. Embora já haja jurisprudência das autorizações judiciais para que os casais adotem em conjunto, ou um casal que um deles já tinha um filho adotado, a parentela se estendeu também ao outro companheiro ou companheira, Mas ainda não há uma legislação abrangente garantindo ao casal homossexual os mesmos direitos que tem, por exemplo, o casal heterossexual, dentro do direito à adoção e das possibilidades. Antigamente se pensava que não deveria se deixar o casal homossexual ou a pessoa homossexual adotar, porque a criança poderia sofrer um prejuízo psicológico, um efeito negativo na sua vida. Esse preconceito já caiu por terra, dados os conhecimentos científicos atuais a respeito do tema. A medicina e a psicologia se importam com este assunto e trataram de fazer uma pesquisa, aliás, várias pesquisas, para ver quais os efeitos psicológicos, afetivos e sociais para uma criança criada por um casal homossexual. E os resultados dessas pesquisas é que os filhos de casais homossexuais são tão adaptados do ponto de vista de desenvolvimento escolar, cognitivo, afetivo, uso ou abuso de substâncias, quanto os filhos de casais heterossexuais. Aliás, há pesquisas demonstrando que filhos criados por duas mães são mais adaptados que filhos de casais heterossexuais. É exatamente o contrário do que se esperava encontrar. A porcentagem de filhos homossexuais de casais homossexuais é a mesma de casais heterossexuais. Ou seja, não há maior incidência da homossexualidade nos filhos de casais homossexuais. Então se acreditava que os pais podiam induzir o filho, ou quereriam que os filhos fossem assim ou assado, e isso não acontece. O que a psicologia hoje demonstra é que o que é lesivo para um indivíduo não é ser criado por um casal homossexual ou heterossexual. É a presença ou não do afeto nas relações parentais. Então isso é o que verdadeiramente cria um dano na criança, ou seja, a ausência de afeto. Então os casais que brigam muito, os casais divorciados, as alienações parentais, isso é verdadeiramente lesivo e nocivo para a criança. Mas ser criado por um casal do mesmo sexo, não. Porque a psicologia nos mostra, sobretudo dentro da teoria lacaniana, que não é necessário exatamente que haja um homem e uma mulher dentro do casal para representar a figura masculina e feminina. Isso é um papel que pode ser representado também dentro do casal pelo mesmo sexo.
Então, um indivíduo pode ser mais masculino, o outro mais feminino, ou a outra mais masculina, a outra mais feminina, e haver nisso uma complementaridade de funções. Além disso, a criança vai lidar com os avós, vai lidar com os tios, vai lidar com padrinhos, com outras figuras que fazem essa complementaridade dos gêneros dentro da relação. Então, essas consequências observadas pela pesquisa são tão sérias que, em 2002, a Academia Americana de Pediatria, que publica a revista Pediatrics, que é a maior revista científica do mundo na área de saúde da criança e do adolescente, publicou um documento como instituição científica mostrando-se favorável à adoção por pessoas e casais homossexuais. Então já não há mais uma base hoje em dia para se pensar nesses preconceitos que discriminam, que evitam. A criança que fica órfã nos maus tratos familiares ou das circunstâncias dos abrigos, da distância, né, da possibilidade afetiva, essa é uma criança verdadeiramente lesada. Essa é uma criança que vai ter repercussões muito sérias na sua vida. Né? Não ser adotada por um casal homoafetivo. Os números que você trouxe, então, é um preconceito mesmo, né? É um preconceito. Cientificamente foi provado que não tem danos psicológicos. Mas em tudo é preconceito, também relativo ao homossexual. As crenças relativas ao homossexual são falsas, no sentido de que se pensa que o homossexual é promíscuo, é pedófilo, é sem caráter, é leviano, é emocionalmente instável. Essas são circunstâncias que formatam a homofobia, o medo generalizado da condição da igualdade, como se essa condição ameaçasse a tradicional família, ameaçasse a família heterossexual. Não ameaça em nada. É apenas o direito de uma população específica, que, segundo as pesquisas, é de 2% a 10%, embora seja muito mais estatisticamente do que as pesquisas demonstram. Mas é apenas uma condição do indivíduo. Então essas crenças todas foram testadas pela psicologia, pelas pesquisas, e todas se mostraram falsas. Mas ainda temos uma herança de homofobia e de discriminação muito séria na nossa sociedade. Pasme de saber que o nosso país é campeão mundial de violência contra homossexuais. Segundo os dados atuais, a cada 26 horas, um membro da comunidade LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, é assassinado no nosso país vítima de homofobia. Claro que nós estamos falando de um país que é violento com o negro, com a mulher, com uma violência social generalizada, mas isso não justifica. Não é que haja uma violência também com os indivíduos. Toda forma de violência é condenável dentro da nossa sociedade. Então, o conhecimento espírita e espiritual e o conhecimento da ciência nos ajuda a colocar tudo isso no seu devido lugar, não é? Foi por isso que nós escrevemos a obra Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que foi publicado pela AMA Editora, que é o órgão editorial da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Nesta obra nós apresentamos a visão científica e uma visão doutrinária e evangélica inclusiva do assunto, em consonância com os direitos, com o direito moderno e contemporâneo, né, que é o tema desse Conjuresp. Né? Legal. Você veio em casa, o Dr. Andrei nos trouxe toda a sua experiência e sabedoria sobre o assunto, e usou agora uma palavra para acabar muito importante, né? Inclusão evangélica. Né? Acho que a função do espírita é essa inicialmente, né? Nunca a exclusão, quem quer que seja, a inclusão. Quem é um seguidor de Jesus não pode viver exclusão em nenhum nível. Em nenhum nível. Né? E ainda mais baseado. Então, uma reflexão para você que nos assiste agora. Se você tem um pensamento, de repente, contrário, né, tente buscar as bases dele, né? Porque tudo que ele trouxe aqui, do ponto de vista científico, mostra, de repente, uma posição contrária do que, de repente, nós pensamos do que poderia ser uma união homoafetiva, uma criança, né? No meio disso tudo, nos causa toda um espanto inicial, acho que pela falta de costume inicialmente e depois pelo puro preconceito. Mas muito obrigado, Dr. André Moreira, pelo seu tempo, pela grande aula aqui hoje. Estamos sempre à disposição. Obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo programa.